Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Hoje é dia 6 do mês de novembro de 2025. Já fazia algum tempo que eu não gravava umas pregações, mas Deus tem preparado e no tempo certo Deus nos dá a direção e nos traz a sua palavra. E hoje Deus preparou a sua palavra em Salmo de Davi 34, versículo 4. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém, Senhor Jesus. Nós vemos, meus irmãos, que mesmo Davi sendo expulso por Abimeleque, mesmo Davi sendo rejeitado antes de ser rei, desprezado pelos seus irmãos, pelo seu pai, mas Deus estava com Davi. Deus era com Davi. Talvez você esteja passando por uma situação dessa. Foi expulso da sua casa. E está temeroso, temerosa. Assim como esteve Davi. Mas ele diz que buscou ao Senhor. E Deus respondeu a Davi e livrou Davi de todos os seus temores. Qual é o temor que está na tua vida, meu irmão e minha irmã? Qual é o medo? Qual é a sua expectativa? Talvez esteja bombardeada a sua mente com pensamentos negativos, com medo de um diagnóstico médico, medo do que vai acontecer, medo do amanhã, medo de não conseguir pagar as dívidas, medo de ser despejado desta casa, deste imóvel. Mas o segredo aqui, meus irmãos, é que Davi buscava a Deus. Busquei ao Senhor. Você pode estar passando por esses temores, esses medos, mas não tem buscado a Deus. Tem buscado o socorro humano. Tem buscado em outras coisas, mas não em Deus. Através da oração. Grande paz tem os que amam a sua lei. Está alguém entre vós aflito? Faça a oração, ore. Está temeroso, temerosa? Busque o teu Deus, que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nosso socorro vem de Deus, ouvinte. Nosso socorro vem de Deus, daquele que fez os céus e a terra, daquele que não dorme, não tosqueneja. Perto está o Senhor. Invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Até que passem as calamidades, me abrigarei à sombra das tuas asas. Debaixo das tuas asas estarei seguro. Davi tinha temor. Apesar de Davi confiar em Deus, ele tinha temor. Aqui diz que Deus livrou ele de todos os seus temores. Não é porque somos cristãos, servos de Deus, meus irmãos, que não temos temor por alguma coisa. Se Davi teve temor, se o Senhor Jesus Cristo angustiou-se até a morte, mesmo ele sendo o dono da vida, o Senhor Jesus se angustiou. Uma angústia tão grande no Getsêmani, que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. E Davi, meus irmãos, Davi era homem mortal. Às vezes a pessoa pensa que Davi não teve medo de enfrentar um leão. Teve, aqui diz que ele teve temores. De enfrentar um urso, teve. De enfrentar o gigante Golias, teve. Mas a fé superou todas as coisas.
Quando Deus nos reveste, meus irmãos, todo o temor se esvai. Todo o temor some, porque não é a força do nosso braço, mas é o poder do Espírito de Deus que nos faz ousados, como fez o servo de Deus, o apóstolo Pedro, que Deus o revestiu de espírito de ousadia. E Pedro pregava com ousadia e Deus converteu através da sua pregação. E até a sombra de Pedro curava. A queixada de jumentos que Sansão matou os filisteus foi o poder do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito de Deus se retirou de Sansão, ele não tinha mais nada. Era um homem mortal. Então Davi passou por temores. Davi passou por perseguições. E ele dizia, certo salmo, que os seus inimigos eram maiores do que os cabelos da sua cabeça. As enfermidades que Davi passou, do seu leito de dor, de sofrimento, de solidão, de perseguições. Foi perseguido por Saul, foi perseguido pelo seu filho. Então Davi passou por muitos temores, mas ele diz que buscou ao Senhor. Talvez você não esteja buscando o teu Deus. Não tem orado. Não tem se prostrado diante do teu Deus. E quando a gente não busca Deus, através da oração, fica-se mais fraco ainda, porque diz a palavra de Deus, se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia, a tua força te será pequena. Digo fraco, sou forte, forjai as vossas espadas. Busca o Senhor. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Deus responde, meus irmãos, de várias maneiras. Deus responde através da sua palavra, primeiramente. Deus responde através de alguém, através de sonhos, através da natureza. Mas maiormente Deus fala conosco através da sua palavra pelo Espírito Santo de Deus. Quando Ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Deus respondeu a Davi e livrou Davi dos seus temores. Por isso Davi diz aqui no versículo 1 deste Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi louvava a Deus com a sua harpa, com hinos e cânticos espirituais, louvando e salmodiando ao Senhor. Como Paulo e Silas, que estavam na prisão, açoitados, com as suas costas açoitadas, mais perto da meia-noite, naquele momento que estava um silêncio naquela penitenciária, naquela prisão. Eles louvaram ao Senhor. Eles oraram. E Deus os libertou. Um grande terremoto. As cadeias caíram ao chão. As suas almas foram livres através do louvor. Cadeias caíam ao chão através da oração, através do louvor. Cadeias caem ao chão. Poder das trevas são quebrados, são desfeitos. Prisões são desfeitas pela oração, pelo jejum, pelo louvor, pela presença de Deus, do Todo-Poderoso de Israel. Invoca-me no dia da angústia, da tua angústia, que eu te livrarei, e tu me glorificarás. E Davi louvava a Deus pelos feitos que Deus fazia na sua vida. Quantas orações que Deus lhe respondeu, quantas orações que Deus operou, que Deus ouviu de Davi. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi tinha uma pedra ali.
e acertou na cabeça do gigante Golias. Deus que mirou, o Espírito de Deus, derrubou o gigante. E Davi foi lá e cortou-lhe a cabeça. Então nós vemos, meus irmãos, que através da oração, Deus reverte situações, como Deus ouviu a oração do rei Ezequias, Deus mandou lá o profeta Isaías, decretou a sua morte, que ele tinha que arrumar a sua casa, porque Deus ia levar ele embora, que estava com a doença mortal. Mas diz que ele virou o rosto para a parede, porque ele não podia descer da cama, estava acamado, enfermo, doente, com uma doença, um câncer, uma chaga mortal, mas ele chorou. Ah, Senhor, ali ele derramou o seu coração perante o Senhor como Ana, chorou, o rei Ezequias chorou diante do Senhor, derramou suas lágrimas, e Deus falou, antes de Isaías sair lá do palácio, Deus falou, volte lá, porque eu vi as suas lágrimas. Eu vi a sua humilhação, eu vi o seu quebrantamento, eu vi você se prostrar diante dos meus pés. Deus vê o coração do homem, Deus não vê o exterior, não vê a aparência, mas vê o coração. E Deus viu o coração do rei Ezequias. E Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. Nosso Deus é bom, meus irmãos, é maravilhoso. Ele nos leva bem ali, em cima do penhasco, do despenhadeiro, ali bem na ponta do penhasco, as montanhas, na corda bamba, no limite, como no Mar Vermelho. É no limite que Deus nos leva. E Ele é o nosso socorro. Ele foi glorificado em Faraó. Deus é glorificado no limite, quando não tem saída. Por isso que Davi disse, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Porque Deus é maravilhoso. Olhe para os céus, meus irmãos. Olhe para os céus, olhe para o alto. Aquele que fez os céus, fez a terra, que manda chuvas, que manda o sereno, que manda o seu vento, que faz cessar as tempestades, que às vezes Deus manda a tempestade também. Ele mandou o vento forte lá no navio onde estava Jonas dormindo, porque não foi fazer aquilo que Deus tinha mandado. Há tempestades que é o próprio Deus que cria. Manda ventos fortes para criar tempestade na nossa vida, para que a gente desperte. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. E Davi buscou ao Senhor. Você tem buscado, meu irmão e minha irmã, ao Senhor? Tem buscado o teu Deus? Ou acha que vai vencer na força do braço? Acha que vai vencer esta batalha espiritual na força humana? Não vai resistir. Busque o teu Deus. Se humilhe diante do teu Deus como o rei Ezequias se humilhou. Como Jonas teve que orar lá no ventre do peixe. 3 dias ele ficou no fundo do mar, dentro da barriga do grande peixe. E lá a solidão, o temor da morte se apossaram ali de Jonas, atormentaram a sua mente, a sua cabeça, as angústias do inferno, sentimentos terríveis de ânsia de morte, de solidão, de desespero. Mas lá ele orou ao Senhor. Deus fez com que o grande peixe vomitasse Jonas em terra firme. Então vemos, meus irmãos, que a oração, ela é eficaz, porque Deus é Deus de misericórdia. Por isso que Deus, Ele nos fala através do apóstolo Tiago, que a oração de um justo tem muito em seus efeitos.
porque diz a Bíblia que Deus é o Deus que ouve as nossas orações. E aqui no versículo 5 diz: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quando olhamos para Deus através da oração, do derramamento do coração, derramamos o nosso coração perante o Senhor, nos humilhamos no pó da terra. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar de todo o coração e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Deus quer que nós chegamos a Ele em oração, clamando ao Senhor. Feche os teus olhos, meu irmão, minha irmã. Pai Santo e glorioso, estamos nesse instante de oração, Senhor, buscando a Tua face, ó Deus, para esta pessoa que se encontra atribulada, temerosa, com medo de tudo, ó Deus, do futuro, de ser despejada, despejado, de ser demitido desse emprego, fechar seu comércio, ó Pai. Ó Deus, tantas coisas, tantos temores, tantos medos, ó Deus. Mas o Senhor é aquele que ouve as nossas orações. O Senhor é aquele, Senhor, que inclina os teus ouvidos a ouvir. Ó Deus querido, vai de encontro a esta pessoa atribulada, sem paz, uma guerra dentro da sua casa, Pai, tribulações, perseguições, brigas com vizinhos. Ó Deus querido, esta pessoa dentro deste presídio que sofre perseguição, ameaça de morte, ó Deus querido. Vai de encontro a esta pessoa, Senhor. Este que se encontra acamado na sua casa, Pai, doente, debilitado, sem força, passando por tratamento de quimioterapia, tomando medicamentos fortes, ó Deus. Ó Pai querido, vai de encontro a esta pessoa, renova suas forças, cura, Senhor, desta enfermidade. Esta pessoa que se encontra no hospital, que vai passar por cirurgia e que está com medo da cirurgia, medo da anestesia, medo de tudo, ó Deus querido e santo, medo de não acordar. Oh, Pai querido, vai de encontro, Senhor, Tu és o Deus de misericórdia. Ó Deus, o Senhor é cheio de amor, de misericórdia, é o Deus que ouve as nossas orações, como o Senhor livrou o Teu servo Davi, que buscou ao Senhor e livrou ele de todos os seus temores, ó Deus querido, porque perto está o Senhor, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E o pobre do Davi, Senhor, que era pobre de espírito, clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias, como esta pessoa se encontra, Pai. Nestas angústias, Senhor, terríveis como Jonas se encontrava. Ó Deus, envia o refrigério, envia o Teu Espírito Santo, ó Pai querido e santo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A paz que vem de Ti, Senhor, a paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento, envia a esta pessoa, a este coração atribulado, a esta pessoa angustiada, Senhor, que tem medo, Senhor, de tudo, esta pessoa com pensamentos negativos, Pai, pensamentos de suicídios, ó Deus querido. Ó Deus, quebra todo o poder do adversário, quebra todo o poder das trevas, Pai, quebra todo o poder do diabo na vida desta pessoa, Pai. Envia a Tua provisão. Envia a Tua misericórdia, envia vida, Senhor, a esta pessoa. Ó Deus, como no vale de ossos secos, que o Senhor envia a vida, Senhor, espírito de vida a esta pessoa que está morta espiritualmente, está doente, ó Deus querido e santo. Vá de encontro a esta vida, Pai. Vá de encontro a esta pessoa, Pai querido e santo. É a nossa oração que fazemos neste dia de hoje, nesta quinta-feira, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Receba, Pai, esta voz de oração. Salva esta pessoa, Deus. Entra com a Tua providência, Pai querido. Busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. É o Senhor que nos livra, Pai, de todos os nossos temores. Receba, ó Deus, esta voz de oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Senhor Jesus. Meus irmãos, fique firme, porque Deus
é aquele que ouve as nossas orações e Deus está entrando com providência na tua vida e dissipando todo este poder do mal, dissipando as trevas que estavam na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook e em outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. Meus irmãos, fiquem firmes, servindo ao Senhor, porque o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. O lugar que eu estou aqui, próximo à rodovia, a estrada, a gente olha para o céu aqui, meus irmãos, e vê que, além dessas nuvens, Deus está lá em cima. Mas não só lá em cima, Ele está aqui entre nós. Perto está o Senhor. Você pode sentir o teu Deus aí, meus irmãos? Você pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus nesta palavra, nesta oração que foi feita? Você consegue sentir esta presença do nosso Deus? Ele está aí do teu lado. Deus está na tua vida, Ele está contigo. Ele está te ajudando. Ele diz lá em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está contigo. Busque o teu Deus.